Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos entrevistar, né, alguém que eu já atendo já faz algum tempo. Diversos protocolos a gente já fez, já alcançou resultados juntos. Minha convidada acabou de chegar. Deixa só eu adicionar. Prontinho. Convidei. Olá, Cauana, boa noite, tudo bem? Bem, Depois de um dia intenso, cá estamos nós. pois é. E daí, tudo certo? Conta pra gente um pouquinho da onde você fala. Bom, eu sou a Cauana, sou de Apucarana, aqui no Paraná, e hoje estou tendo a honra de conversar com essa pessoa que cuida de mim há tantos anos, né, Poli? Juntas nós já realizamos grandes feitos, digamos assim, né? Nossa, eu já acho que já perdi as contas de quantas coisas a gente já fez, de quantos protocolos a gente já fez. É o que funciona, porque quando a gente, né, é adepta a determinada pessoa e funcionou, a gente tende a confiar para realizar mais trabalho, não é mesmo? É verdade. Uhum. Eu sou suspeita para falar porque eu sou fã de tudo que você faz, né? Agora conta pra mim, Cal, conta pra mim não, né? Conta pra quem tá aí assistindo a gente, pra quem vai ver ainda essa live, conta pra gente onde você me conheceu, desde onde você me conhece. Nossa, já temos bons anos aí, né? Para quem não sabe, eu sou prima do marido da Poli, que agora é minha prima também. E a gente se conheceu, na verdade você já estava com meu primo, com o Emerson, e eu não sabia que você era namorada dele. E na época eu acho que você era recepcionista do dentista que eu ia, né? E eu lembro que eu fui passar o contato, tinha que passar um contato de alguém para fazer a ficha, e eu passei o telefone justamente dele, né, da minha tia. Aí você falou, opa, parece que eu conheço esse número. E aí que a gente você foi comentar que estava namorando ele, o primo, e desde então a gente não se desgrudou mais, né? O seu dele e automaticamente eu, como prima, também já não desgrudei mais de você. E isso há quantos anos, pô? Vocês estavam namorando? Olha, na época eu ainda fazia direito. Então eu deveria ter ali uns 17, 18 anos, porque na realidade, nessa época eu tinha muita vontade de entrar na área da saúde, mas eu não sabia ao certo qual era essa vocação minha. Então, na época, eu fui fazer esse estágio onde a gente se conheceu, que é numa clínica, né? Que uma amiga minha conseguiu, uma clínica odontológica, porque na realidade, naquela época, eu me via um pouco como dentista. Eu sabia que eu tinha que usar o branco, mas não sabia ainda qual era essa área. É verdade. E eu lembro que desde então, assim, porque tem coisa que a gente fala assim que são encontros, né? Porque tem gente que desde primeira, assim, parece que o santo bate, e aí a energia também já é aquela coisa. E a gente foi assim desde do começo, né? Já teve essa troca, assim, já virou uma amizade, uma coisa que não é só aquela coisa de família de, é namorada do meu primo. Não, a gente virou amigas mesmo. Sempre que eu precisava de qualquer coisa, eu corria para você. E isso até antes de você já estar na estética. E aí você falava, ó, Sim. Cal, vou fazer tal coisa. E eu sempre estava com você, né? De um jeito ou de outro. E em cada empreendimento que você estava, eu estava ali junto com você. Isso é ótimo. Eu te convidei, Cal, para a gente poder falar primeiramente do que eu vendia, né? Que eu vendia um tratamento como se fosse uma drenagem linfática. E de fato vendia com esse nome mesmo. Só um pouquinho que travou a live.
das internet. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Então é o seguinte, eu te convidei para a gente poder fazer esse bate-papo. Travou de novo. Eu acho que a imagem tá travando, mas o som tá saindo. Tá funcionando. Então vamos embora. Tá. Então eu te convidei para fazer essa entrevista, né? Para a gente poder mensurar de quando a gente iniciou o tratamento que eu vendia na época como drenagem linfática, embora eu acrescentasse outros métodos junto para poder entregar um resultado diferenciado, né? Que só advém de uma outra live que eu ainda vou fazer, que é a história do método. Que o nome do método é Piumaniza, mas na época eu te vendia como drenagem linfática. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu acredito que sim, que durante esse período desse método de drenagem, a gente intercalava outros protocolos juntos. Como foi essa experiência para você? Bom, na verdade, assim, eu sempre quis fazer a drenagem e aí você me apresentou o método, né? E é aquilo, quem sofre muito com a retenção de líquido, às vezes nem sabe que tem a retenção de líquido. Às vezes a gente se sente inchada, se sente durante o dia estufada e acha que é normal, que está tudo certo, que é normal ter esse certo estufamento, essa sensação de estar inchada, principalmente nos dias mais quentes. Na verdade, não é normal isso. E depois, quando você começa a fazer o método, e quando termina de fazer o método, na verdade, que você já vê a diferença, aí que você tem aquele, tipo assim, aquele estalo, opa, então é assim que tem que ser. Aquilo que eu estava sentindo antes de entrar aqui não é normal. Então, dá uma diferença absurda quando você entra para fazer o método, que você tá com aquela sensação, e quando você termina de fazer ele. Parece que tirou, não sei, 90% daquela água que estava presa no seu corpo. Você se sente melhor, parece que você rende melhor, o seu organismo funciona melhor, você respira melhor. E a sensação de não estar estufada, de não estar inchada, é uma das melhores coisas. Mas muita gente não sabe como que é a sensação justamente por achar que é normal ter esse certo... tá inchada, assim, né? E depois que passa pelo método que a pessoa vai ver a diferença que faz e como faz bem. Às vezes você fica um tempo sem fazer por conta da correria do dia a dia, não consegue. E, nossa, faz muita falta mesmo. Depois que você faz uma vez, que você vê a diferença que faz no seu corpo, parece que você não consegue mais ficar sem. Porque daí você já sabe que aquilo que você está sentindo não é normal de sentir, né? O normal é sentir desinchada, né? O normal é você se sentir relaxada. E você combina, você lembra, né, dessa parte de você procurar, do seu corpo precisar. Você lembra alguma correlação? Você relaciona, de repente, alguma outra fase do mês? Eu não sei, algum ciclo? Também tinha aquela... Porque, na verdade, assim, era um tratamento completo, né? Tinha também as fases eu lembro que às vezes eu sentia alguma dor, dormia de mau jeito, aí eu chegava, sempre já falava pra você, pô, eu já tô com o pescoço meio travado, aí junto com o método você já fazia um procedimento ali para cuidar daquela parte que estava mais dolorida. Às vezes eu chegava para fazer o método, mas estava ali com o pescoço meio travadinho, já saía com o pescoço zero também, sem nenhuma dor. Tinha as partes também que você sempre cuidou muito assim, né, dos seus pacientes. Fazia também as massagens, porque às vezes a gente chega ali, está um pouco estressado, às vezes por conta do dia a dia, do trabalho, e aí junto ali tem aquela massagem, aquela parte mais relaxante. São várias coisas ali, na verdade, que englobam ali junto, né? Então, assim, é o serviço completo. Certo. E quando esse método estava ali em desenvolvimento, qual era o local que você observava já de imediato para a gente poder já apontar, falar assim, esse ponto aqui era o primeiro lugar do corpo que eu sentia resultado? Qual era? No abdômen, sempre, né?
O abdômen era o primeiro. Mas assim, qual era um lugar que você fala assim, olha, depois do abdômen, esse seria o ponto crucial? Nossa, na verdade era um geral, mas assim, o abdômen tinha regiões da perna, também, na panturrilha, que geralmente ficava um pouco mais inchadinha também. E a gente que às vezes usa muita calça jeans, quando a gente tira a calça jeans, você já vê aquelas marquinhas da calça que fica na pele, né? Então, aí a panturrilha também eu vi uma diferença muito grande. Na parte das costas, aqui nessa parte do ombro, que eu já tinha a tendência de ficar um pouco mais. Quando você fica mais durinha, assim, né? Fica um pouco. Não fica tão relaxado. Isso, mais tensa. Então, né, você fazia aquela liberação também, que depois eu já saía também com o ombro mais relaxado. Eu acho que esses três pontos, assim, a parte do abdômen, da panturrilha e essa parte aqui do ombro também. Certo? Você lembra, né? Porque eu sei porque você observa. E essa troca, nossa, eu sempre falo, ela tem que existir, né? Quando a paciente chega, é muito bom que ela relate dor, inchaço, o que ela está identificando de diferente no corpo. Quando a gente fala exatamente dessas diferenças, né? Do quão isso significa pra gente. Durante o período menstrual, você observa que seu corpo tem alguma diferença em relação à retenção de líquido? Ah, fica um pouco mais inchado, né? Principalmente, porque na verdade essa parte, igual eu sempre te falava, né? A parte do abdômen sempre foi a parte que mais me incomodava, assim. E, né, e nesse período, essa região aqui do abdômen era um pouquinho a que ficava mais inchadinha, assim, o abdômen, e eu acho que daí a região aqui da lombar também, que ficava um pouquinho mais dolorida, a região da coxa. Como eu sempre sofri muito com cólica, eu tinha muita dor também nessa região da coxa. Então, a gente também fazia essa liberação nessa parte interna, assim, da perna, que também me ajudava bastante. E qual que é a sua maior necessidade quando a gente começou a tratar? Você veio pela estética ou você veio pela saúde, pela terapia? Qual foi o nicho aí que realmente te puxou? Qual foi esse viés? Ó, Poli, quando eu comecei aí, eu fui pela estética, assim. Eu sempre falei, vou fazer alguma coisa para melhorar essa parte da estética. E aí entra aquilo que eu comentei com você. Para mim era normal essa sensação de estufamento, de estar inchada. Então, né, eu fui pela estética para melhorar fisicamente ali. E depois que eu fiz a primeira vez, que aí eu senti a diferença do não estar inchada, aí eu já comecei aí principalmente por essa sensação, porque daí eu já via, principalmente, né, nos outros dias, depois quando eu voltava a ficar um pouco mais inchadinha, aí eu já sabia qual que era a sensação de não estar assim, eu já sabia que o meu corpo não estava ali legal, não estava respondendo certinho. Então a sensação daí já me incomodava. Não era, claro que assim, a estética sempre tá junto ali, mas aí já era pela sensação, porque aquela sensação de estar inchada, de estar estufada, e aí por eu já saber, né, que com o método a gente já se livrava daquilo, porque quando eu saía dali eu já saía bem mais leve, saía outra pessoa. Então depois eu comecei por isso, né, para poder tirar essa sensação, para me sentir bem mesmo. Parece que eu já saí, já ficava relaxada. Era pela estética também, mas depois passou a ser mais por isso mesmo, por essa sensação de estar mais tranquila, só de saber que você não está mais ali inchada, o corpo já não fica mais dolorido, já melhora em 100%. Você acredita que a autoestima, ela conta quantos pontos de 1 a 10 na vida de uma mulher? Nossa, 11. Não, eu acho que a autoestima é tudo, assim. Muda muito, muito da pessoa. E às vezes a pessoa, quando ela não tem autoestima, ela não sabe o como é importante ela cuidar dessa parte para poder ter essa autoestima. Porque quando você começa a gostar, se amar, se cuidar e fazer essas coisas por você, começa a ter essa autoestima, parece que tudo vai melhorando, assim. Você acredita que a autoestima, ela leva um pouco mais para a mulher encontrar o autoconhecimento? Sim. Porque
eu acho que automaticamente vira aquela chavinha assim do, né, peraí, deixa eu ver, eu tô me deixando muito de lado aqui, deixa eu me conhecer, deixa eu fazer as pazes comigo, deixa eu cuidar de mim. E aí uma coisa eu acho que vai chamando, uma coisa vai chamando a outra, né? Você vai querendo se cuidar, você vai querendo fazer uma coisinha ou outra, você vai sentindo as melhorias, você vai, e cada vez que você vai fazendo isso, você vai se sentindo melhor, mais vontade você tem de continuar isso, de fazer mais coisas por você, e isso é muito legal. Tá. O método, eu acredito que funcionou, né? Muito em você. E você acredita que com o passar do tempo, quando juntou, né, mais técnicas de terapia, envolveu um pouco mais de conhecimento de saúde, porque, né, eu volto a reafirmar, a gente já trabalha no seu corpo já faz alguns anos, né? Embora a gente vire e mexe, a gente faça alguma pausa ou algum intervalo, mas você acredita que mudou, por exemplo, no último ano, agora em 2022, qual foi o que entre saúde, terapia e estética? Você gostou dessa junção? O que mais foi considerável para você? Ah, com certeza eu gostei, porque uma coisa leva a outra, né? Quando eu comecei eu faço academia já há algum tempo, mas sempre fazia daquele jeito assim, esporádico, né? Vai um dia, não vai cinco, e vai uma vez, não vai outra. Quando eu comecei a fazer, e aí você na verdade, sempre, porque é aquilo, né? Você sempre conversa muito com seus pacientes, você explica, você vai dando as dicas. E você sempre me falou, ó, a estética não faz nada sozinha. Você precisa juntar uma coisa com a outra. E automaticamente, quando eu comecei a fazer, né, os protocolos com você, eu sabia que eu já tinha que focar mais ali também na parte do exercício físico, porque eu estava tendo a oportunidade de ter essas duas coisas juntas ali trabalhando por mim. Né? O exercício ali, a academia e a estética ali, os métodos. Então, eu me esforçava mais na academia, cuidava mais da alimentação. Você sempre também, nas nossas conversas ali, né? Porque daí sempre, igual você falou, sempre teve essa troca. Então, um conselho que você vai dando, uma ajuda, uma dica. Ah, tô retida, né? E aí você já ajuda, ó, então tá bebendo água, bebe mais água. Então, comecei a melhorar também a minha parte da água, que eu não bebia tanta água. E eu Então, cobrava, porque na drenagem linfática eu costumo dizer, né, que os meus dedos e o sistema linfático têm uma conexão, que eles me contam tudo. não, você pegava no meu pé, você já sabia o que eu tinha bebido, o que eu não tinha bebido, porque você já sentia ali nos pontinhos tudo, né? As bolinhas de água, tudo. Você já falava, ó, você não bebeu água, o que você bebeu esse final de semana a mais que tá. Parece que os pontinhos ali te contavam tudo, né? Não precisava nem que. Não tinha nem como mentir, porque você sabia só do toque. Então, foi isso, foi melhorando tudo. Eu fui me cuidando mais, fui melhorando a alimentação, fui melhorando essa questão da água, que é, né, uma das mais importantes. Fui melhorando mais na atividade física, porque daí você cobrava muito isso também. Ó, a gente fez hoje a drenagem, eu preciso que hoje você dê o seu melhor ali na academia para a gente poder tirar esse líquido, que senão também não adianta. Então, eu acho que eu comecei a ir certinho, assim, na academia mesmo, depois que eu comecei a focar nos métodos com você. Porque antes eu ia de vez em quando. Mas depois eu já ia porque eu sabia que eu tinha que ir para poder ter aquele resultado mais eficaz, né, dos tratamentos. Certo. Eu lembro de uma fase que você fez jejum intermitente, né? E aquilo me cativou, tanto na curiosidade de como funcionava o método, do quanto aquilo realmente era benéfico, né? Era saudável. E eu lembro que de várias vezes a gente conversava e muitas vezes que você ia até mim era dia de você fazer o jejum. Normalmente numa segunda-feira você fazia ali aquele período de detox, né? Realmente desintoxicava o corpo. Era esse o objetivo. O que o método te trouxe, o método Pio Humanismo, o que ele te trouxe durante esse período que você acredita que é um ponto positivo? Eu me sentia muito melhor em fazer o método, justamente o que você falou, nos dias que eu tava em jejum. Porque parece que o meu corpo respondia mais rápido ainda, né? Porque
E eu lembro que eu sempre, né, eu trabalhava ali pertinho de você, então eu acabava optando justamente por ir no meu horário de almoço, que era um horário que eu tinha mais tranquila. Então, eu me sentia muito melhor em ir nos dias que eu estava de jejum, porque eu sabia que o meu corpo não ia estar pesado, você ia poder trabalhar melhor em mim ali, eu ia conseguir, né, me sentir melhor. E assim, o resultado eu tinha tanto em jejum quanto quando eu não estava de jejum. Mas quando eu estava em jejum, parece que eu sentia mais o resultado. Porque aí já juntava já tinha essa junção do detox do corpo, né? Tá ali eliminando as células ruins, já estava fazendo esse trabalho ali de detox mesmo. E aí já vinha junto a essa questão do manual ali, de abrir os pontinhos, de ajudar. E aí já aumentava a água também, então parece que eu tinha um resultado acelerado. Assim, eu me sentia bem melhor e eu sabia que você também ia poder trabalhar melhor ali. E daí eu já falava, pode apertar um pouquinho mais aqui o abdômen, tudo. Então parece que eu me sentia melhor para fazer. Era mais confortável para mim, principalmente quando eu estava em jejum. Certo. Esse período de jejum, eu escuto muita gente, né, narrar vários fatos que eu acho muito curioso. O que eu observava no seu corpo quando a gente fazia, que eu até tenho anotado na sua ficha lá na clínica, é que quando a gente estava durante esse período de jejum, o quão melhor funcionava a gente desenhar, fazer o desenho mesmo da cintura. Era uma coisa assim que era, falando de uma forma biológica, o quão era significativo. Que parece que as células, tecido adiposo, toda a junção ali do abdômen respondia de uma forma muito mais cirúrgica. Parecia assim que eu podia pegar um corpo, né? Mesmo que ele fosse, né, carne e osso, não de massa, mas sim fazer a modelagem da cintura. Você sentia isso? Sim, tanto na cintura quanto aquelas famosas entradinhas ali que eu sempre falava para você, né? E parece que justamente nesse período você conseguia fazer ela certinho. Acho que como o corpo estava mais ali, você fazia o desenho da cintura e essas entradinhas, então, era, acho que o que eu mais via, assim, de resultado. Ficava perfeita. O método te trouxe... Pode falar. Ficava parecendo aquela lipo HD lá, mas, né, pelas suas mãos. Não precisava de nada disso. Era só Nada de a sua técnica. cirurgia, nada de corte. Não, era pura mão da Poli que fazia os desenhos, as entradinhas certinha. O método Humaniza, eu cobrava muita água, né? Assim, de várias pacientes, que eu percebo que tem muita gente que não tem mesmo o hábito e por conta da correria, estresse, enfim, a pessoa acaba que pula mesmo essa etapa de beber água, né? Daqui a pouco, ou algumas pessoas, depende até onde elas trabalham, é uma coisa corriqueira que eu escuto, né? Fala assim, nossa, mas se eu beber água, vou ter que ir no banheiro. Se eu ir no banheiro, ou o banheiro fica longe da sala onde eu trabalho, ou o banheiro é perto do meu chefe, é muito perto, não tem como ir. E eu lembro que eu estava muito no pé em relação à água. O Piumaniza te trouxe esse hábito? Consegui instalar esse hábito melhor da água em ti? Pelo menos 2 litros por dia eu posso te garantir que eu tomo. E antes acho que eu tomava o quê? Se eu tomava 500 ml era muito. Hoje eu tomo 2 litros. Eu tomo uma garrafa de 1 litro de manhã, mais uma tarde e ainda vou para academia e pelo menos mais uma garrafinha ali de meio litro eu ainda tomo. Então pode colocar aí 2,5 litros na sua conta. Obrigada. E como é importante, né? A gente brinca, mas assim, muitas pessoas sempre quando procuram a estética, é um papo que eu lembro que a gente tinha, e era corriqueiro, né? Para falar de estética mesmo, as pessoas elas vinham. E elas falavam assim, mas eu quero ser transformada, né? Eu uso um termo que eu escuto, né? Na saúde, que eu quero ser emagrecida. Né? Eu não quero emagrecer, eu quero ser emagrecida. As pessoas elas querem bons resultados em curto período de tempo, mas sem sacrifício. E a gente sabe que não é assim. E os hábitos é onde ali gira tudo, né? Por exemplo, você fazia jejum, cuidava da sua parte estética, da parte da saúde, né, com o método Piumaniza. Era um pouco de terapia também, mas assim, o hábito da água e da atividade física jamais, né, eles podem ser delegados.
Depois que você implantou tudo isso, qual foi a maior mudança que você reparou, notou em você mesma? Olha, eu acho que essa parte da autoestima que a gente comentou no comecinho, porque eu sempre tive a autoestima muito baixa, né? E assim, quando você começa a fazer essa junção desses cuidados e você começa a sentir essa autoestima melhorar, você automaticamente quer se cuidar mais e mais e mais. E aí a gente vê o quanto é importante a mulher ter a autoestima, porque parece que ela atrai, vai atraindo assim todo o resto, sabe? E tudo melhora a qualidade de vida, você sente o seu dia a dia mais disposição. A questão da água, quando você começa a pegar o hábito de beber mais água, o seu corpo vai acostumando com isso, então o seu próprio corpo vai te pedindo água, vai te. Você sente mais sede. Antes eu não tomava água porque eu não tinha sede, né? Depois você me ensinou, Carl, você não precisa beber água quando você tá com sede. Você tem que beber água porque você tem que beber água. E depois o seu Tem que corpo fazer a entende. lubrificação corporal. Exatamente. E depois que o teu corpo entende isso, ele mesmo vai te cobrando isso. Então melhora tudo, melhora a qualidade de vida, melhora o sono, principalmente nos dias também, né, que eu ia, porque daí já juntava aquela parte da terapia, porque às vezes eu estava estressada com as coisas, alguma coisa no trabalho, daí já chegava, já conversava com você, já tinha aquele desabafo também. Aí tava tensa, você já fazia aquela liberação, então já era uma noite que eu já conseguia dormir muito melhor, porque daí já não acordava no outro dia com tantas dores. Então tudo, disposição, qualidade de sono melhorou, autoestima, que para mim foi a parte primordial, assim, que sempre foi uma coisa que eu queria muito, eu sabia que eu precisava, mas eu não sabia como melhorar a minha autoestima, então esse foi um ponto para mim, um dos mais positivos. E assim, os benefícios não param, né? Uma coisa vai puxando a outra, vai virando uma rotina, porque daí a gente coloca na nossa cabeça que tem que ser uma rotina isso, tem que ser uma coisa que a gente não pode parar, e só vai melhorando dia após dia. Certo. Referente a outro ponto, Cal, o estresse, né? Todo mundo tem uma vida muito corrida ultimamente, muito agitada. A gente defende várias teses durante o dia, não é mesmo? São várias atribuições que a gente tem para fazer. No ponto do estresse, que normalmente é esse ponto que a gente liga ali, normalmente ombro e costas. Quando você chegava e a gente fazia todo o trabalho de liberação, seja ele manual ou com algum outro método, né? Você, agora eu não estou com a sua ficha aqui, mas você fez com pedras quentes já? Com pedras quentes eu não cheguei a fazer, Poli. E com ventosa? Com ventosa, sim. Foi justamente um dia que eu cheguei reclamando para você que eu tava com o pescoço meio travado. Eu acho que eu não podia virar muito para um lado. Aí você, não, pera lá então, vamos resolver isso. E aí você fez a ventosa aqui nessa região, desse ossinho aqui que tem atrás do pescoço. Pescoço. Isso. E foi coisa assim, nossa, momentânea. Você terminou de fazer, eu já tava mexendo o pescoço, já tava virando de um lado pro outro. Então, assim, é uma coisa que eu fui para fazer o método, já comentei com você ali de uma dorzinha, a gente já tratou dessa dor também. Certo. Em relação ao estresse, qual outro ponto que você acha que causava malefícios e com o método a gente conseguia resolver? Essa questão do sono que eu comentei. Porque eu dormia muito mal, porque eu não conseguia desligar, sabe? Você deita ali para dormir, mas aí a cabeça parece que fica ali naquilo que te aborreceu durante o dia, né? E aí, tanto a parte ali da conversa, dessa troca, né? Tinha essa liberação ali nas costas, a massagem, a liberação na mão. Tanto que eu lembro que você pegava a minha mão para fazer a massagenzinha ali, o método, e eu te falando, né, do porquê que eu tava estressada, aí você já falava, calma, relaxa a mão, porque eu falava e automaticamente a minha mão ficava ali tensa, né? E você já sentia Tensionado. isso. Aí você já falava, Mas é assim. calma, relaxa a mão, calma. Aí eu já ia relaxando, já ia respirando, que daí você também sempre foi dando as técnicas da respiração para poder respirar certinho, para poder ir acalmar. E aí eu sabia já que à noite eu respirava ali certinho também e já tinha uma noite de sono tranquila também. Porque eu já não ficava mais
pensando, já estava mais relaxada. E o sono, assim, é muito importante pra gente, né? Parece que quando a gente não tem uma boa noite, quer dizer, parece não. Quando a gente não tem uma boa noite de sono, o outro dia a gente já acorda cansado, já vai, já sabe que não vai ter um bom dia. E aí, os dias que eu ia, eu já sabia que eu conseguia ter essa noite de sono tranquilo, que pra mim era muito importante. Porque tinha períodos que o estresse e a ansiedade me fazia ter insônia, né? Aquele famoso ali, você deita na cama para dormir, fica rolando de um lado para o outro. E os dias que eu ia aí, não, eu já dormia mais tranquila, dormia com muito mais facilidade, não demorava tanto para dormir. E era sono profundo, assim, eu deitava e acordava só no outro dia. Certo. Isso é fantástico, né? O sono, ele reflete em muitas áreas da nossa vida, nos dá mais tranquilidade, as nossas emoções elas ficam muito melhores cuidadas, reflete no emagrecimento, né? Quando você chegava para mim, eu quero a sua visão de paciente, você sentia que o protocolo que eu fazia em você de Piumaniza era um protocolo personalizado? Era. Era porque ele me atendia ali, não é aquele tratamento ali que faz igual ali para todo mundo, né? Você atendia as minhas necessidades, você já conhecia o meu corpo também, né? Sempre estava ali fazendo, então você sabia que era, o que eu estava buscando, e nisso também a gente tinha as nossas conversas, nas trocas, né? Você sempre perguntava, né? Ou às vezes eu falava assim para você, pô, olha, ó, hoje eu tô com essa região aqui mais inchada, eu quero dar uma focada aqui. Então você fazia aquilo que eu te pedia e aquilo que você também sentia que o meu corpo estava pedindo e estava precisando. Às vezes, se eu estava precisando mais ali de uma massagem ali por conta de um estresse, a gente focava um pouco mais nisso. Era totalmente ali para mim, Quando assim, eu tinha sabia que fotos, era mais no abdômen. sim, exatamente. Eu falava, pô, olha, você esse final de semana aqui, foca nesse abdômen que tá me incomodando. Então, você atendia as minhas necessidades. E eu tinha essa liberdade de falar isso pra você, pô, olha, hoje eu quero que você foca nisso, hoje eu preciso disso. Ou às vezes você falava, Ká, hoje vamos fazer mais isso daqui. Então, era uma coisa que eu sabia que era ali feito pra mim, feito pro meu corpo, pro que eu tava precisando, né? Não é aquela coisa que, não, é igual para todo mundo. Porque você sente quando é para você ali, né? Você se sente, assim, você sabe que você não é um número ali, você é a pessoa que você conhece, que você está tendo todo o cuidado, e quando você sente isso, você sabe que você está em boas mãos, assim, aí você se solta e confia 100% no que o outro está fazendo por você. E acho que isso é muito importante, né? Sim, total. Quando você observa, né, tudo que a gente fazia, a Cauana que chegava e a Cauana que saía, o que podia ser melhorado desse método? Nossa, Poli. Essa vou saber te responder, porque assim, expectativas atendidas no máximo, assim, no 100%. Porque eu sabia que você estava dando o seu melhor e eu sabia que eu tinha que dar o meu melhor também, porque era aquilo que você sempre me falou, né? A estética ela não faz nada sozinha, você precisa fazer a sua parte. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, não sei de outros profissionais que, né, eu sempre tive com você, mas a sua sinceridade como profissional com os seus pacientes. Você nunca quis vender alguma técnica milagrosa ou uma coisa assim, prometendo os resultados 100%, sem o paciente ter que fazer a parte dele. Você sempre explicou certinho, né, na avaliação ali, antes de começar o tratamento, você sempre explicou 100% assim, na maior sinceridade. A gente vai fazer isso, mas eu preciso que você faça isso e aquilo. Não tem como eu te prometer um resultado 100% ali, perfeito, se você também não fizer a sua parte. E entra ali onde você disse a questão do... Tem gente que quer ter emagrecido, né? Então, assim, você nunca foi essa pessoa que falou, não, pode vir então, que você vai ser emagrecido sem ter que fazer nada. Você sempre cobrou muito seus pacientes, sempre foi sincera, sempre. E o cobrar que eu falo é de forma assim, incentivou, sempre ajudou, sempre teve ali do lado a lado.
Então as minhas expectativas eram assim, supridas no máximo. Porque aquilo que eu precisava, eu sabia que eu fazendo a minha parte, eu sabia que você também estava fazendo a sua. Então, como teve essa junção, eu dava o meu melhor e você dava o seu melhor, eu saía dali sempre realizada. E nessa divisão de tarefas, alguma vez você se sentiu sobrecarregada lá na clínica? Como assim, né? Nessa na A gente divisão? dividia as tarefas. Eu falava para você, olha, até certo ponto eu vou e vou dar o meus 50, vou dar os meus 100% dos meus 50%, né? Que é a minha metade. Na sua parte, alguma vez você se sentiu sobrecarregada sobre aquilo que a gente tinha do plano de ação que a gente tinha traçado para seguir? Você se sentia sobrecarregada ou sentiu em algum momento? Não, de forma alguma. Porque, na verdade, a minha parte, assim, tinha que ser o básico que todo mundo deveria fazer sempre, né? Que era aquilo, é cuidar de você, é fazer uma atividade física, é melhorar a sua alimentação, é melhorar a sua água. Então, era o básico, é aquilo que você falava, é o básico que funciona, não precisa inventar mil coisas. Faz o básico bem feito que você vai ter um resultado. Então, para mim, né, depois quando eu comecei a fazer isso virar uma rotina, para mim era um prazer eu me alimentar bem, eu beber água, porque eu começava a ver os resultados, então eu já me sentia melhor. Então, nunca me senti sobrecarregada. Porque era uma coisa simples que depois, conforme você vai criando o hábito de fazer, né, vai virando uma prática gostosa ali no dia a dia. Você sabe que você está fazendo aquilo ali para se cuidar, e que aquilo vai te trazer um resultado bom. Então, para mim, sempre estava ali perfeito. Certo. E falando especificamente somente do que humaniza, né? Faz para mim um balanço do que foi essa experiência para você. Olha, para mim foi como eu posso explicar assim? É um divisor de águas que fala, não sei se é essa a expressão. Porque é aquilo que eu te falei, eu vivia com uma sensação de estar retida que eu achava que era normal. E que depois da primeira vez, e assim, é até difícil explicar porque é só quem realmente faz para poder saber a sensação. É uma diferença muito grande no você estar se sentindo retida ali e depois quando você está se sentindo leve. Parece que você deixa uma pessoa para trás assim e começa a ser outra pessoa. E eu falo porque eu sou uma pessoa que tem bastante retenção. E quando você vê, né, a diferença ali de quando você não está retida e quando você termina ali de fazer o método, fora que assim, eu lembro que eu até comentei com você um dia, logo após a gente ter feito o procedimento, à noite eu lembro que eu fui para a academia e eu sou uma pessoa que eu não sou de transpirar muito. E foi um dia que o meu personal olhou e falou assim, nossa, eu acho que eu nunca vi você transpirar tanto. Aí eu falei, é porque teve uma mágica aí durante o dia aí para poder liberar isso, para tirar esse líquido. Porque eu suei, assim, eu acho que tudo aquilo que estava preso ali dentro de As mim toxinas saiu. foram liberadas. Nossa, meu braço, assim, essa região do pulso aqui, do punho, assim, Antebraço. pingava. E era uma coisa, nossa, era uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer. E até ele falou, meu Deus do céu, acho que eu nunca te vi suar tanto, né? Achando que ele tinha dado o treino. Eu falei, não, pera que isso aqui não é só mérito seu, não. Tem mais uma mãozinha aí por trás. Então, a sensação, nossa, assim, porque incomoda. E eu lembro que eu falava pra você que eu sabia quando eu tava retida, porque a calça machucava, apertava, assim, às vezes era uma coisa mínima, mas depois que você sabe como que é a sensação de estar mais leve, parece que qualquer coisinha incomoda e machuca, assim, a calça machuca, a meia aqui machuca, você tira a calça jeans, você tá toda marcada. É muito ruim, assim, não só porque fica mais dolorido, né? Mas eu sei que os dias que eu tava inchada assim eram os dias que minha autoestima ia lá embaixo. Parecia que eu não tava me sentindo bem, eu não tava me sentindo bonita, eu tava me sentindo inchada. Então eu falava,
nossa, como faz diferença, assim. Porque depois que a gente fazia, já virava outra pessoa. Já me sentia leve, já me sentia segura de novo, já me sentia mais definidinha ali de novo. Então, para mim, fazia muita diferença, muita mesmo. A sua visão de Pio Humaniza, ele é para quem? É para todo mundo. É para todo mundo porque eu acho que no geral, assim, todo mundo precisa de um tempo ali desse autocuidado, desse carinho, de se sentir bem, de se sentir cuidada. É importante, assim, para todo mundo, de verdade. Acho que toda mulher merece, assim. E só vai saber quem ir lá e quem fazer, sabe? Porque você sai de lá e fala, meu Deus do céu, eu sou outra pessoa, por que eu não fiz isso daqui antes? Então, todo mundo merece, seja na parte ali mais da terapia, da conversa, depois de um dia estressante, dessa questão da retenção de líquido. Eu acho que todo mundo precisa, todo mundo merece desse tempinho aí, desse cuidado especial. Cal, quero te agradecer imensamente, tá? Ter podido contar aí com o seu documentário, né? Com a sua visão de como foi para você ter vivido essa experiência. Eu agradeço imensamente você ter separado um tempinho aí para a gente poder se falar. Eu sei que é corrido, agradeço mesmo de verdade, tá? Obrigado por você falar de uma forma tão simples, humana e real do quão significou o Pio Humanismo para você. Quando eu comecei a estudar esse método, eu estudava e aplicava no Emer, né? Então, Isso. assim, eu aprendia, e daí eu aprendi com um indiano, uma parte em Curitiba, mas isso vai ser uma outra live que eu vou contar sobre a história do método. Então, tudo aquilo que eu aprendi, eu chegava em casa e eu queria testar nele, podia testar em alguém, né? E ele, como bom leonino, adora um carinho, era nele mesmo. Então, eu aprendia, aprendia e aplicava. E para mim, algumas pessoas podem até vir a pensar, né? Nossa, ela está fazendo isso por questão de ego. Nada, ego zero. O total objetivo desse diálogo é tornar e mostrar que é possível que as pessoas consigam, mesmo através de 1 hora no dia, 1 hora na semana, que elas consigam se conectar de fato o corpo e a mente e observar, que é o que eu sempre quis trazer, né? Nesses momentos, trazer mesmo lucidez para o paciente. Falar, olha, observa isso, né? Tô me sentindo inchada, mas o que você comeu? Sempre colocar a pessoa para pensar, porque se a gente for analisar a nossa vida de uma forma geral, a gente sempre encontra as respostas estão sempre ali com a gente, né? E esse modo observativo, ele traz uma paz mental, né? Principalmente traz lucidez, para a gente poder entender como funciona, né? Todo esse percorrer aí do nosso dia. Então, quero te agradecer imensamente. Para mim foi um prazer inenarrável, né? Para a gente bater esse papo aqui. Obrigado de coração. Olha, eu que te agradeço a oportunidade e por ter me apresentado esse método, porque senão acho que eu ia estar me sentindo inchada até agora, achando que eu sou assim, que é normal ser assim. Então... Não é normal. Normal é viver uma vida leve, sem inchaço, né? Sem dor. Por isso que eu falo assim, eu acho que muita gente mesmo deve se sentir assim, sem saber que às vezes que pode se livrar disso, assim, que é uma coisa simples, é só ir atrás, só se cuidar, só ter esse tempinho ali de autocuidado, assim. Então, eu só tenho a te agradecer porque é o que eu te falei, eu sempre tive autoestima muito baixa e todos os nossos tratamentos, assim, que a gente teve, e todos que eu falo assim, porque já foi muita coisa que a gente fez juntas, e todos assim foi tijolinho por tijolinho. Cada vez que eu ia aí, eu me sentia mais bonita, me sentia mais cuidada, ou me sentia. Era uma coisinha ali diferente. Mais conectada com você mesmo. Conectada comigo mesma, mais relaxada, mais assim, no geral. Então, e foi aí que teve aquela viradinha de chave assim, que eu falei, não, eu preciso começar a me cuidar certinho, mas fazer isso virar um hábito, né?
Não adianta eu ir na academia uma vez na semana, só uma vez no mês e depois não ir mais, não beber água. Então, porque eu só comecei a ser frequente ali na parte da atividade física, assim mesmo, depois que eu comecei a fazer os nossos tratamentos juntas. Que daí teve aquela viradinha de chave. Falei, não, eu tô tendo a oportunidade de ter as duas coisas juntas trabalhando a meu favor. A parte da estética com uma pessoa que eu confio tanto e a parte ali da atividade física. Então eu vou dar o meu 100% para eu poder ter o resultado 100%, né? E isso eu posso te falar com certeza. Eu só virei uma pessoa ali certinha, assim, comendo bonitinho, fazendo tudo certinho, depois que a gente começou, que você começou a cuidar de mim. Então, se hoje eu tô bem cuidada e tô indo bem nessa parte, é graças a você, pode ter certeza. Então, muito, muito, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo de coração. Foi muito bom bater esse papo aqui com você, esclarecedor, né? Saber ali do quanto significou, o que transformou, o que ajudou, porque a intenção é levar esse método para muito mais mulheres, ensinar, levar através de profissionais que realmente entendam e queiram desenvolver de maneira ética tudo isso que eu aplico. Meu muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. E uma boa noite para você. Para você também, Poli, eu que agradeço e um beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tá travando para eu sair.